Junho foi o mês de 2020 em que menos livros li. Olá, eu sou a Paloca e hoje venho-vos falar das leituras do mês de junho, fazer o meu wrap-up. Como eu disse na introdução, foi o mês de 2020 em que eu menos li, o que não quer dizer que a número de páginas tenha sido o mês em que li menos páginas. Provavelmente até não, porque alguns dos livros são bem granditos. Hoje vai ser um vídeo com uma voz assim um bocadinho diferente, porque estou com uma crise alérgica. Eu não sei se vou ter que fazer muitos cortes no vídeo ou não, mas estou com uma crisezinha alérgica e então tenho uma voz super fanhosa e super sexy. Em junho eu li 4 livros em papel, 5 e-books e ouvi 2 audiobooks. Desta vez ouvi poucos audiobooks, mas foram 2 audiobooks gigantes. Vou organizar as leituras como fiz no mês de maio. Vou organizá-las por estrelas e depois dentro dessas estrelas estão pela ordem em que eu os li, porque para mim é mais fácil do que estar a falar dos livros e dizer este foi de 3 estrelas, este foi de 4 ou este foi de 5, então assim eu ordeno leituras de X estrelas e vou ordenando os livros. Vamos então começar. E há uma coisa boa neste mês não houve nenhuma leitura de 3 estrelas, apesar de haver aí umas 4 que se calhar não me convenceram por aí além, mas só há leituras de 4 estrelas e de 5 estrelas. O primeiro livro de 4 estrelas que eu li foi Sense and Sensibility, Sensibilidade e Bom Senso, de Jane Austen, que conta a história dos amores e desamores de 2 irmãs. Eu gostei do livro e por isso é que lhe dei 4 estrelas, mas isto é um livro do século XIX e temos que perceber que a vida naquela altura era diferente e que o papel da mulher era casar e ter filhos e era muito diferente do que é hoje em dia. E confesso que houve aqui algumas partes dos amores e desamores que me aborreceram um bocadinho e eu já estava assim um bocadinho irritada com as irmãs e com os seus amores. As irmãs é a Eleanor e a Marianne. A Eleanor é mais racional, a Marianne é mais sentimental e mais ligada ao coração. E confesso que eu sou também mais racional como a Eleanor, mas a sério, quando cheguei ao fim, eu disse assim, finalmente resolveu-se a vida amorosa destas 2 irmãs. Depois, no dia 10 de junho, que era o dia de Portugal, eu li o livro As Naus, de António Lobo Antunes, que é um livro que fala dos retornados, assim misturados com personagens dos descobrimentos. Eu achei este livro super curioso, achei super interessante. A escrita nem sempre é fácil, às vezes as frases são gigantes e falam de imensas coisas e às vezes não é fácil focar-me em todos os assuntos, mas gostei muito deste livro e desta mistura de figuras históricas com retornados. Tem partes muito hilariantes e por isso é que eu lhe dei 4 estrelas. O seguinte livrito de 4 estrelas eu não tenho em papel, porque foi um livro que eu ouvi em audiobook e chama-se El Pintor de Almas, o Pintor de Almas, de Ildefonso Falcones, e fala da Barcelona dos inícios do século XX. Eu gosto muito de romances históricos, é um romance histórico enorme, gigante, que eu demorei mais ou menos 15 dias a ouvir o audiobook, porque ele é realmente grande, já não me lembro quantas horas tinha o audiobook, mas tinha muitas, foi um livro realmente grande, mas eu gostei imenso da história que nos é contada, gostei imenso de Barcelona, eu gosto imenso de ouvir livros ou de ler livros sobre Barcelona e achei este muito interessante porque fala de uma época histórica que eu não conhecia e foi muito interessante, as personagens, a história em si, a parte que não é ficcional por trás, gostei muito e por isso é que lhe dei 4 estrelas. Se calhar não lhe dei as 5, porque se calhar realmente ele é muito longo, mas valeu a pena. De 4 estrelas temos também L'Énigme de la Chambre 622, o Enigma do Quarto 622 de Joël Dicker, um livro que se passa na sua terra natal, ele é suíço e este livro passa-se na Suíça. Passa-se em 3 tempos diferentes, 2018 em que Joël Dicker entra como personagem também do seu livro, uns anos antes quando ocorre um assassinato e 15 anos antes desse assassinato. O assassinato é muito interessante porque nós sabemos que morreu uma pessoa naquele quarto de hotel, mas até meio do livro nós não sabemos quem matou, mas também não sabemos quem é a vítima. E só descobrimos quem matou mesmo no final. Eu gostei imenso do livro
e não lhe dei 5 estrelas porque houve aqui uns pormenores que não me convenceram muito, mas eu não vou adiantar porque o livro saiu agora em Portugal e provavelmente há muito pouca gente que leu o livro, portanto eu não vou adiantar o que é que não me convenceu muito, mas gostei muito, até aquela parte de regressar 15 anos antes do assassinato foi importante para conhecer melhor as personagens. Em seguida li outro e-book, O Pecado de Porto Negro, que é uma história de um escritor português, Norberto Moraes, que é passada numa ilha que pode ser nos trópicos. É uma ilha ficcional, não existe, nós não sabemos exatamente onde é que ela existe, mas sabemos que há aquele calor dos trópicos, e há aquelas relações dos trópicos, há um porto, há estivadores, há uma casa de meninas, portanto temos aquelas imagens às vezes quase de telenovelas brasileiras que existiam de antes e que nós víamos assim estas cidades à beira-mar e com o porto e os estivadores e a casa das meninas, as meninas a passearem na rua, aquele calor, as pessoas a suarem. Portanto, foi mais ou menos isso. Tem uma história de amor. Eu gostei da escrita, apesar de às vezes achar que havia ali floreados a mais, e houve, por exemplo, uma vez que me apareceu a palavra que fazeres, que é uma palavra que eu não uso, e mais à frente aparecia a palavra a fazeres. Não percebi porque é que o autor não manteve a mesma palavra, porque se usou uma, porque é que depois foi usar a outra, não me fez muito sentido. Houve palavras que são, não sei, quase que uma pessoa tem que ir ao dicionário procurar o significado de algumas palavras. Por exemplo, açougueiro também não é uma palavra que nós usemos muito, mas tirando isso, foi fácil de ler. Não lhe dei 5 estrelas porque eu acho que houve ali uma parte muito importante da história que aconteceu demasiado cedo e depois enrolou-se ali um bocado a história até terminar, e se calhar o livro devia ter sido mais pequeno e não arrastar tanta história naquela parte final que foi se calhar demasiado longa. Mais outro livro em e-book também de 4 estrelas foi Uma Verdade Simples, Plain Truth, da Jodi Picoult, que fala de uma família Amish e de um bebê que aparece no celeiro da família e depois é acusada a filha do casal daquela quinta e ela diz que não teve a criança, que o filho não é dela, blá 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 blá. Eu gostei do livro e gostei de conhecer mais a vida dos Amish, aquela comunidade super estranha que às vezes aparece em séries no canal TLC. Gostei de conhecer a vida dos Amish, mas no entanto achei que às vezes a história era um bocado repetitiva e que se tornava um bocado aborrecido. A rapariga está sempre a dizer e não fui eu, e não tive a criança e blá 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 blá, e depois aparece uma advogada e também ali a parte da história pessoal da advogada também acho que não trouxe nada de novo à história, mas acabou por ser uma boa leitura e foi uma leitura de 4 estrelas. Para terminar as leituras de 4 estrelas, outro livro em e-book, A View Across the Rooftops, Uma Vista sobre os Telhados, qualquer coisa assim em português. É um livro sobre a ocupação nazi de Amsterdão e sobre um professor de matemática que acolhe na sua casa um aluno judeu. Esta história faz lembrar um bocadinho a Anne Frank e faz lembrar a história dos holandeses que ajudaram judeus e que esconderam judeus em casa ou em anexos ou em caves ou em sótãos. E achei essa parte interessante. No entanto, a história também não me convenceu muito, se calhar porque eu já estou farta de ler livros sobre a Segunda Guerra Mundial e cada vez prefiro mais ler livros de não ficção que contem realmente as histórias verídicas do que estar a ler livros ficcionados com demasiado romance à mistura, que eu às vezes acho que aquilo não traz nada de novo, e por aqui também houve para aqui uns romancesitos que eu acho que não trouxeram nada de novo. Se tivesse lido esta história, mas a parte verídica da história e uma história não ficção, eu acho que teria gostado mais e se calhar teria sido uma leitura de 5 estrelas. Entretanto, vamos passar aos livros de 5 estrelas. O primeiro livro de 5 estrelas que eu li este mês foi O Discípulo, que é o livro número 2 da série Sebastian Bergman. Temos aqui a história de um serial killer que anda a matar, e este serial killer é muito parecido com um que está preso. Ou seja, aquele que está preso e que matava há uns anos não pode ser agora aquele que está a matar, mas a maneira como mata e a maneira como deixa a cena do crime é exatamente igual, portanto será um seguidor do assassino que já está preso. E como é que aquele assassino que não tem contacto com o exterior consegue passar as suas ideias para um seguidor? É aí que se desenrola a ação toda, e o Sebastian Bergman, que agora eu já consegui gostar um bocadinho mais dele do que gostava no livro anterior, mas ainda não me convenceu por aí além. Vamos ao terceiro livro a ver se o Sebastian me começa a deixar um bocadinho com mais empatia, porque é uma pessoa que eu tenho assim uma reação de muita antipatia, é uma pessoa às vezes um bocadinho asquerosa. O segundo livro de 5 estrelas que eu li foi Band of Brothers. Não vou falar mais sobre este livro, até porque eu já gravei
um vídeo 5 livros, 5 estrelas, onde eu falo deste livro e falo mais aprofundadamente. Também já gravei um vídeo sobre a série, portanto eu vou deixar aí a informação e já sabem, já estou mortos de saber que isto foi um livro de 5 estrelas para mim. Outro livrinho de 5 estrelas, Palestine, também aparece naquele vídeo do 5 livros 5 estrelas, também falo muito sobre este livro, portanto agora não me vou alongar muito, é uma graphic novel, gostei imenso e acho que mereceu as 5 estrelas que lhe dei. Para terminar as leituras do mês de junho, eu ouvi outro audiobook, Wild Swan, Cisnes Selvagens, que fala da história da Revolução Cultural na China e é uma autobiografia da autora e uma biografia da sua mãe e da sua avó. Foi muito interessante conhecer estas 3 personagens, conhecer como é que foi a China de Mao Tse-tung, esta revolução que eles chamavam de Revolução Cultural Chinesa, que para nós foi uma ditadura, e todos os crimes e atrocidades que foram cometidas na China, tanto que o livro, eu acho que hoje em dia ainda está banido na China. A autora agora mora no Reino Unido e ela, entretanto, escreveu o livro em inglês. O livro já foi traduzido para chinês, mas está banido da China pela história que conta, porque, claro, ninguém vai querer saber que a Revolução Cultural Chinesa não foi aquela maravilha que eles apregoam, claro que não. E então foi 5 estrelas, adorei ouvir este audiobook, também foi grandito, adorei ouvir este audiobook e acho que sim, que mereceu estas 5 estrelas, porque eu adoro ouvir livros de não ficção e de biografias. Deixem nos comentários aquilo que vocês acham sobre os livros que eu li, se já leram, se não leram, qual é que é a vossa opinião. De certeza que alguns dos livros já leram, outros se calhar não leram, não conhecem, mas deixem algum comentário sobre os livros que eu li em junho. Fico à espera também dos vossos likes e fico à espera de quem ainda não subscreveu o canal que o subscreva para ter a informação de quando é que eu vou publicar um vídeo, porque isto é sempre inesperado e não há datas fixas para publicar vídeos, porque eu não sei quando é que consigo gravar. Sou sincera, as condições para gravar nem sempre são ótimas, nem sempre são as ideais, portanto eu não sei quando é que eu consigo gravar. E por hoje é tudo, vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!